Olá pessoal, vamos então iniciar mais uma aula. Antes de iniciar a aula, eu já vou trocar o nome da minha planilha para a aula 3. Para iniciar, eu vou estar inserindo alguns dados nessa tabela. Valores. Vou selecionar esses dois aqui e eu vou estar mesclando essa célula. O ato de mesclar é você unir duas células. Percebam que agora elas se transformaram somente em uma. Como eu vou estar inserindo vários outros títulos aqui na parte de cima, já vou selecionar a linha 1 inteira e vou aplicar algumas configurações. A primeira dela é centralizar. Vou alinhar ela no meio. Vou colocar em negrito. E vou dar uma redimensionada no tamanho. Vou alterar para 12. Por enquanto é isso. Agora eu vou estar inserindo alguns dados nas colunas A e B. 1, 2, 3. Quando a gente tem uma sequência de valores, eu posso vir aqui nesse cantinho e arrastar até uma determinada quantidade e ele vai preencher automaticamente para mim. Percebam que os números foram crescendo de 1 até 15. Se eu colocar esse intervalo de 2 em 2, acontece a mesma coisa, números crescentes. A diferença é que vai ser de 2 em 2. Vamos alterar também a cor de preenchimento. Vou colocar uma cor qualquer. Então a gente tem duas colunas com valores. Na coluna C, eu vou digitar soma e já vou colocar uma cor de preenchimento também. Soma. Com base na aula anterior, eu tenho algumas formas de estar fazendo essa soma. Eu posso colocar igual, pegar o primeiro valor, colocar mais e o segundo valor. Quando eu falo valor, eu estou querendo falar a posição da célula, tá? Só para não confundir vocês. No segundo, a mesma coisa. A3 mais B3. E eu tenho o resultado dessa forma. E para a gente não precisar ficar escrevendo de um por um, eu posso estar selecionando e da mesma forma que eu fiz no outro, eu arrasto aqui. Ah, uma coisa que eu não ressaltei na primeira demonstração é se eu tenho valores iguais e eu arrasto, eu tenho uma repetição do mesmo valor. Da mesma forma, se eu tenho uma coluna com vários valores, mas eu seleciono somente um, não seleciono mais de um, ele vai preencher somente com esse valor. Então, fiquem atentos quando vocês forem fazer essa opção. Seleciona os dois, tem que ser pelo menos dois para estar criando essa sequência. E arrasta. Então a gente tem duas colunas com valores, né? Coluna A e coluna B. E a coluna C a gente tem a soma. Só relembrando a aula passada, a outra forma de estar realizando a soma é colocando igual e o intervalo que eu quero somar. Um e 2. Fecho parênteses. E aqui eu tenho essa fórmula. E da mesma forma que eu já utilizei essa função de arrastar, eu posso fazer aqui para esse também. Só para não ficar redundante, eu vou apagar aqui para não ficar duas somas.
O segundo caso é subtração, que eu vou estar demonstrando agora. Ficou um pouquinho apertadinho, eu vou estar redimensionando aqui, deu uma largadinha, e vou estar definindo como outra cor. A subtração ela funciona igual à soma, só que no lugar de mais a gente vai colocar menos. Então, A2 menos, que é o mesmo tracinho, e B2. E temos o resultado. E eu arrastando eu tenho o resultado. Tranquilo até agora. Vou estar colocando agora outra coluna com valor. Vou preencher com uma outra cor. E agora eu vou colocar de 5 em 5. 5, 10. Seleciono os dois. Arrasto. Vamos realizar agora a multiplicação. Ficou um pouco apertado esse texto. Vou arrastar dessa vez para poder caber. Altero a cor. Assim como a soma, temos duas formas de estar realizando a multiplicação. A primeira delas é eu pegando o valor que eu quero somar. Vou pegar o primeiro da soma e coloco o asterisco. O asterisco é o que representa a multiplicação em planilhas eletrônicas. E vou pegar no segundo valor, 5. E assim eu já tenho o resultado. Mais uma vez, eu pego o valor, coloco o sinal que representa a multiplicação, que é o asterisco, e o segundo valor. A segunda forma de estar realizando a multiplicação é através da função multi. Abro parêntese, coloco. A gente pegou o primeiro valor, mas ele não está do lado do segundo valor que a gente está multiplicando. Quando ele não está, em vez de usar dois pontos, igual a gente estava usando, vou até demonstrar aqui para vocês, E4, que o E4 ele vai marcar de C até E. Então, inclusive esse menos 3 aqui, que a gente não está utilizando, ele vai entrar na multiplicação. Como a gente está querendo somar somente dois valores, em vez de usar dois pontos, a gente vai usar o ponto e vírgula. Ponto e vírgula e 4. Fecho o parênteses. Percebam que ele já marcou o primeiro valor e o segundo valor. Vamos fazer aqui mais uma vez. Igual, multi, abro parêntese, o primeiro valor, C5, ponto e vírgula, e 5. E assim temos o resultado. Pessoal, eu estava demonstrando eu sempre arrastando para baixo, mas se você quiser arrastar para cima, você consegue também. Percebam que agora alterou a fórmula, não está aquela utilizando o asterisco, vou estar alterando a de cima também. E já alterou. E aqui para finalizar, eu vou arrastar. E assim a gente tem esses possíveis resultados. Para dar uma alterada, né, no que a gente está fazendo, eu vou selecionar todos os valores, vou colocar bordas, todas as bordas. Já ficou dessa forma. Venho aqui em ver e vou tirar essas linhas de grades aqui, ó, para ficar bem mais
atraente nossa planilha. Agora eu quero descobrir qual o menor valor e qual o maior valor da multiplicação. Então eu venho aqui igual, e para a gente estar descobrindo o menor valor, a gente utiliza a fórmula mínimo. Lembrando que tem um acento, tá? Então, se você não colocar o acento, pode dar algum erro. Mínimo e o intervalo que eu estou procurando o valor mínimo. Então, ele vai procurar de F2 até F16 o menor valor. E a gente tem o 15. Vou colocar aqui mínimo. Agora máximo. E para o máximo, a fórmula para a gente estar descobrindo o máximo é máximo. E da mesma forma, a gente está procurando em um intervalo. Qual intervalo? No intervalo de F até F16. E assim temos o maior valor, que é 3375. Vamos descobrir a média desses dois valores entre o mínimo e o máximo. Vou digitar média. E para a função média, eu utilizo a fórmula média. Lembrando também que tem acento no E. Tá? Se você não colocar o acento, pode dar algum problema na sua função. Eu quero a média desses dois. Dá uma aproximada aqui para vocês verem melhor. Então, aqui em média, eu quero de I4 a I5 descobrir qual que é a média desses dois valores. E vamos fazer uma divisão também. E para divisão, a gente vai estar utilizando o valor máximo. Para divisão, a gente vai estar utilizando a barrinha. Essa é a barrinha que representa a divisão. E vamos dividir pelo número que a gente encontrou aqui do mínimo, que foi I4. Temos esse valor. Certinho, pessoal? Vou estar aplicando aqui bordas também. E alterando a cor de preenchimento. Muita gente me pergunta, né? Por que utilizar essas funções? Eu consigo somar 1 mais 2 e eu sei que o resultado é 3. Acontece se esse valor alterar, de qualquer forma, por exemplo, aqui, ó. Eu vou alterar esse valor aqui para... Já trocou aqui automaticamente a minha soma. Trocou também a minha subtração e a minha multiplicação. Alterou o mínimo, alterou o máximo, alterou a média e alterou a divisão automaticamente. Vou estar voltando para o valor que era antes e percebam que ele já voltou para o início. Então, pessoal, por isso a importância da gente estar utilizando as funções nas nossas planilhas. Vou estar demonstrando mais uma coisa. Para mim estar criando uma nova linha, eu clico com o botão direito sobre a linha, né? E eu posso inserir aqui, ó, inserir um acima, inserir um abaixo. Vou inserir um abaixo. Ela ficou entre o 11 e o 13. E da mesma forma eu posso estar aplicando algumas opções aqui, como até mesmo excluir a linha que eu acabei de criar, ou excluir qualquer uma dessas aqui. Vou estar excluindo essa aqui, a 9. A 9 aqui tem o 8 e o 16. Excluir a linha. Eu posso também estar
limpando uma linha, agora está em branco. E se por acaso eu apertei aqui sem querer e fiz todas essas alterações sem querer, eu posso estar vindo aqui em desfazer, Ctrl Z, e desfazendo tudo que eu fiz. Por fim, pessoal, na aula de hoje vai ter uma atividade para vocês estarem praticando. A primeira delas é essa daqui. Pessoal, para essa atividade, vocês vão ter que copiar toda essa planilha, todas as formatações. Inclusive, essa parte aqui que está em negrito, vocês devem colocar também. E essas bordas aqui. Aqui, se vocês quiserem, vocês podem estar colocando também como moeda. Aí, aqui tem as fórmulas e o que vocês devem estar fazendo. Primeiramente, vocês vão somar a receita bruta, que vocês vão pegar cada coluna dessas aqui e colocar em total do ano. Lembrando que é utilizando a fórmula que a gente viu na aula de hoje. Depois disso, vocês vão fazer a soma das despesas anuais, que vão ser cada uma dessas despesas aqui. Aí você vai somar todos eles e colocar aqui em total do ano, para cada um, para salário, juros, aluguel, propaganda, suprimentos e diversos. Depois disso, vocês vão fazer o total do trimestre. O trimestre é cada coluna dessa aqui. Vocês vão fazer a soma e colocar no total do trimestre. Para cada coluna, de janeiro a março, depois de abril a junho, depois de julho a setembro, depois de outubro a dezembro. Depois vocês vão fazer a receita bruta menos o total do trimestre. O que é? Você vai pegar a receita bruta, que está aqui em cima, menos o total do trimestre que você obteve aqui, e fazer isso para cada trimestre. Situação não precisa fazer, e depois disso você vai fazer a soma do total do ano das despesas, que é pegar e somar o total do ano aqui. A próxima atividade, vocês não vão precisar estar escrevendo os dados. Eu já preparei aqui a planilha, ela é bem simples também. O que vocês vão fazer? Vocês vão somar aqui o primeiro mês. Eu vou fazer aqui o primeiro. Igual a soma. Vou somar esse intervalo aqui. E o próximo é menor valor. Quando é o menor valor, então é o mínimo. Nesse intervalo de janeiro, né? O maior valor também, ó, a gente já sabe que é o máximo. Qual foi o maior valor? E a média. E assim a gente tem esse primeiro resultado. Vocês vão fazer isso para todos os meses, até dezembro. Depois disso, vocês vão fazer o faturamento anual, que em vez de ser, né, de cada mês, vai ser do ano todo. Então, vocês vão pegar aqui esse valor de cada ano e colocar aqui, utilizando a soma. E depois o total faturado em todos os anos, toda a existência da empresa. Existem várias formas de você estar fazendo isso. Pode ser vindo aqui ou pegando todos esses valores, ou até mesmo essa soma aqui. Tem 3 formas. Você decide como você vai querer fazer. Depois disso, a gente está aqui em balanço, né? Você vai aqui para relatório 2. Essa é a terceira atividade proposta hoje. O que a gente vai fazer é bem simples. Tem até uma descrição aqui, ó. A gente precisa descobrir quanto falta para bater a meta de cada uma dessas pessoas.
Então, o que a gente vai fazer? Para descobrir quanto falta para bater a meta, você deve subtrair o total de vendas, menos o total de vendas. Então você já sabe, igual o total de vendas menos a meta de vendas. Aí você vai ver que está faltando 1.958 para a Aline Machado bater a meta dela. Depois de você ter feito isso aqui tudo, você vai fazer o total da meta de vendas. É só igual total da meta de vendas e depois o total de vendas. E é essa a atividade. Pessoal, só para não ficar dúvida, depois que vocês fizerem essa primeira atividade aqui e que forem fazer essa segunda, para vocês abrirem, vocês devem clicar aqui. Ele vai abrir a planilha aqui. Vocês devem vir aqui em arquivo e fazer uma cópia. Dessa forma ele vai fazer uma cópia para o drive de vocês. Porque desse modo aqui tá somente para ver, aí vocês não conseguem estar editando. Aí quando vocês fazerem uma cópia aqui, vocês vão conseguir editar essa planilha. Essa é a aula de hoje, pessoal. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. E falta só mais uma aula. Vamos que vamos.